E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD e hoje eu vou trazer aqui para vocês um conteúdo interessante que eu olhei e falei, cara, eu gosto muito do Natal, preciso fazer um deck de Natal. E Yu-Gi-Oh! Não tem muita temática de Natal, entretanto a gente tem uma cartinha aí que é o Santa Claus, que é ali é, um trocadilho aí com o nome do Papai Noel, né? Então falei, pô, é esse mesmo que eu vou fazer. E o que eu fiz foi essa brincadeira aqui. Falei, cara, meu plano é tentar dar Santa Claus nas pessoas. Como que eu posso fazer isso? Aí botei 3 Engraver, 3 Tract, porque eles adicionam o Santa Claus. E aí, no fim das contas, acabei montando um Fiendsmith Sky Striker e joguei umas partidinhas. E a minha ideia de ficar dando Santa Claus o tempo todo não deu muito certo, mas foi interessante que o deck funcionou, o deck é legal, o deck Going Second aí, uma dinâmica muito diferente do convencional. Então, vou mostrar aqui pra vocês um replayzinho de duas partidas minhas. Então, bora lá, gente. Primeiro, eu joguei aqui um game, ganhei no dado, né? Pedi pra ir em segundo, e aí, abri com uma mão completamente bricada. Então, vamos lá. O oponente setou um monstro, setou uma carta e passou. E deu um shifter na end phase. Bem estranho, inclusive, ele não ter dado esse shifter no meu turno, mas tudo bem. Aqui a gente já deduz que deve ser como é que é o nome? Ritual Beast, né? E de fato era. Aí, então, eu comprei uma carta, continuei bricado, aí setei 3 cartas e passei o turno. No fim das contas, setei a Impermanence aqui no meio, né? E aí eu setei 3 cartas porque eu não queria que ficasse muito claro que era uma Imperm e eu tinha duas interações pra setar, então setei 3, uma delas sendo bait, mas não setei tanto assim porque vai que toma alguma coisa, né? Aí ele comprou, foi pra mim phase, deu normal summon de um Elder, e aí ele já fez a fusão. Aí, antes dele dar o efeito, né, eu falei, calma aí, amigo, na summon do bicho, eu dei a Anchor nele, aí ele fugiu, voltou os dois materiais e fez novamente aí a fusão. Aí, novamente, na Summon, eu dei essa Impermanence. E aqui eu já vislumbrei aqui uma possibilidade, né? Porque eu poderia ter dado no efeito e tal, mas eu pensei, pô, vai que ele ativa alguma coisa, ou arruma um jeito de tirar o bicho da mesa. Eu pensei, pô, não, aqui pra me desbricar eu quero que esse bicho continue na mesa, pra eu poder dar a minha pena de arpia na carta de trás, depois dar a minha Storm no monstro, ele vai dar efeito do monstro, vai trazer 2 bichos, eu dou essa TTT pra comprar 2, caso eu não compre nada no meu turno. Então já tinha um plano ali decente. Bom, ele só foi pra Battle, bateu e passou. E aí eu comprei uma jogada, o que acabou sendo muito bom. Então aqui eu fiz mais ou menos a mesma coisa que eu falei aí, né? Dei pena, dei Storm pra monstro, ele teve que fugir. E aí eu dei Talent pra olhar a mão dele. E aqui ele ficou mauzão na situação, né? A mão dele eram 2 Dominus Purge, eu não cheguei a mostrar, mas eram 2 Purges. E aí eu consegui combar full aqui. Então eu dei Lágrima, mandei Engraver, né? Aí eu fiz o combinho entre aspas, padrão, só que ainda tinha um problema aqui, né? Eu não matei o cara ainda, então o que eu fiz? Eu dei efeito do Engraver, tirei uma carta, e aí, depois de avaliar um pouco, eu achei uma jogada que pareceria ser a mais interessante. Eu fiz aqui o sequence pra colocar mais comida aqui no cemitério e fazer a fusão. E aí, apesar de poder fazer o Desirai aqui, eu queria fazer SP no final do turno. Então o que eu fiz? Eu fiz o Aerial Wither, e aí eu dei a Foolish de volta da Lágrima, e aqui eu bati no monstro, dei um daninho, e na main 2 eu fiz a SP que eu queria. Dessa maneira, eu consegui banir do cemitério dele a Winda, para ele não fazer a fusão, né? E no cemitério eu tenho a interação da Lágrima. No caso aqui não é interação, porque se não me engano eu errei um dos shuffles aqui, né? Aí ficou só com sequence, mas enfim. Eu tenho follow da Lágrima, eu tenho follow do Engraver e possivelmente esse follow do Aerial Wither caso seja necessário. Então aqui tá decente, né? E eu tenho a interação da SP e a interação da Ashe. Ele comprou uma carta ruim, né? Ele só deu normal summon, fez um Typhon, e aqui a gente tá gigante, né? Então aqui quando passou pra gente, a gente meio que já ganhava aqui só com as cartas que a gente já tem, né? End fez aqui, a gente deu a Lágrima, trouxe o monstro, aí dei o Hacking, trouxe a Lágrima de volta, deu o Foolish do Engraver entrou na mesa, eu sabia que a última carta da mão dele era uma Purge, portanto não conseguia lidar com nada aqui, né? Aí eu só fiz a fusão, e aqui tá matando, né? Porque o Agnum Dei dá bastante dano. Pra quem não sabe, aqui logo que eu fiz pra linkar, né? Ele já deu surrender. Porque o Agnum Dei, ele dá 1800 de dano, depois ele revive o Desirai com mais 2800 de dano, e a própria Agnum Dei dá mais 1800 pro Engraver, pro Desirai, perdão. Então você fica aí com 3 e 6, 4 e 6, 5 e 6, 6 e 6, 6 e 400 de dano, ele tinha menos que isso de vida, então ele já deu surrender antes mesmo de acabar.
Game 2, ele pediu pra começar. Eu abri com uma mão interessante, abri com um Chaos Hunterzinho, né? Ele fez a extra normal pela Lara, deu o Canahawk pra banhar uma carta, nada que eu possa fazer. E aí, eu até falei, calma aí, deixa eu pensar se eu vou dar Ashe aqui. Avaliei, vi que não valia a pena dar Ashe. Aí eu dei Special do Chaos Hunter na summon do monstro que ele trouxe com a Lara. Aí eu descartei a Khaled, que parecia ser a carta menos importante da minha mão, porque caso essa Chaos Hunter alguma coisa desse errado, eu tinha que ter esse Nibiru, essa Ashe pra me proteger, né? E aí ele deu um Book of Eclipse pra lidar com essa Chaos Hunter e eu acabei tendo aí a Ashe pra dar em resposta. Então, dessa maneira aqui, ele já deu surrender, porque o resto da mão dele era mais jogada, teleporte, Canahawk, e aqui se ele passasse pra mim só essa lágrima aqui, já ganhava o jogo, né? Então, essa foi a primeira partidinha. A segunda partidinha, um pouco mais dentro do meta aí, né? A gente jogou contra um Raizial. Ele começou, né? Não sei se ligou no dado, eu não prestei atenção. Ele deu Bonfire, eu só tinha uma Ashe. Nesse cenário aí eu dei essa Ashe. E ele acabou tendo jogada aí, então ele deu Sword, Sword buscou o Ext buscou o Node. E aí ele juntou os dois monstros, fez o Detonator e o Detonator atachou de volta o Aggregator. Aqui então a gente tem um Detonator para 3 matérias e a nossa mão na verdade tá bem boa, né? Então eu comecei aqui dando a Hornet Drones. A Hornet Drones aí virou uma Kagari que tá tentando pegar essa Hornet Drones de volta. Ele falou, beleza. E aqui eu dei a Drones e ele deu Chain para destruir a Kagari. Nesse momento, a gente já tem a nossa Trust ligada, né? Então eu já ativei essa Trust e busquei aqui, né, uma Talent. Já que a mão dele aqui tá fácil de olhar. Então eu dei efeito para olhar a mão. Aqui vamos ver a mão dele. Ele tava com Fualos, Purulha, Nibiru e o Node. Então eu embaralhei aqui o Nibiru. E eu sabia que eu só precisaria lidar com o Node no turno seguinte. Ou no máximo com a Normal Summon desses Mulcharms, né? Então aqui eu... Percebam que a gente ainda tem que lidar com esse Detonator, então a gente tem que jogar com calma, tem que jogar com cuidado. Eu dei o Engraver, peguei a Tract, e aqui eu dei Tract. Eu fiquei pensando se eu adicionava o Santa Claus, mas eu cheguei à conclusão de que não precisava, então eu adicionei a Lágrima mesmo pra dar Normal Summon. Aí eu descartei o Lurry, e esse Lurry entrou por invocação especial. Aí aqui fiz o Link 1 trouxe outro Engraver, e aí aqui eu fiz o Sequence. Esse Sequence dando efeito, ele já tá invocando aqui o Desirai. Aí eu continuei a jogada aqui, dando Normal Summon da Lágrima, e aí ele deu Chain do Detonator para destruir a Lágrima. Beleza, não tem problema. E ele deu o efeito do Aggregator para negar o Desirai, também não tem problema. Aqui eu juntei os dois monstros no Agnum Day, e aí enviei o Detonator dele pro cemitério, né? Aqui ele respondeu, né, com o Detonator, e aí eu dei em Chain o Agnum Day para fugir, né, e entrar especial com o Desirai. Aí aqui eu dei o Sequence, dei o Engraver e fui pra Battle Phase com bastante dano. Inclusive, eu tive a sensação de que dependendo da ordem que eu tivesse feito as coisas aqui, eu conseguiria matar ele. Então, fiquei com a sensação de que eu cometi algum erro aqui pra não conseguir matar ele. Não sei. Talvez essa Shark Key não ter sido dada em algum momento anterior, eu tinha bastante spell no cemitério, não sei se alguma Link Summon aqui me ajudava, mas tive a sensação de que eu poderia ter tido se eu tivesse um Hacking a mais no cemitério, um efeitinho do Hacking, eu conseguiria ter matado ele, porque faltou 400, se não me engano, de dano aqui, né? Exatamente. Então não sei aí o que eu poderia ter feito de diferente. Bom, aqui ele comprou uma Bonfire, e aí ele deu essa Bonfire, eu analisei e percebi que seria melhor ele só jogar com o Node do que ele ter um Ice logo de cara, então eu dei o Desirai na Bonfire, torcendo aí pra que ele respeitasse a minha Shark Cannon, e a minha carta setada no caso, né, achando que fosse uma Impermanence, e não desse aí esse efeito do Duo Drive, que ele fosse direto pra Dead Nader de novo. No fim das contas, ele deu aí a Special do Duo Drive mesmo, e aqui ficou bem complicado, né? Porque eu não tinha resposta nenhuma, então ele meio que fez o que quisesse. Aí aqui então vamos ver ele combando, ele adicionou o plugin, adicionou o cross, deu o efeito da plugin, atachou a trap, deu o efeito do Sword, e aqui ele vai combar pra caramba, né? Ele pegou um Ice, deu esse Ice e trouxe o Ext, que pegou outro Sword, e aqui ele tá indo basicamente pra jogada que vai tentar me matar, né? Então aqui ele comprou um Desires, né? Deu um Desires, comprou uma defesa, fez o Detonator, e aqui ele fez o Light Dragon, e aí deu efeito no Desirai. Aí eu dei Chain aqui no efeito do Desirai pra enviar uma carta. Talvez eu devesse não ter dado esse efeito, tá? Eu não sei se isso foi correto,
Mas eu fiquei com medo aqui de material não ser o bastante no cemitério pra ficar os dois links aqui no cemitério, né? Achei estranho. Porque se eu tivesse só falado beleza, é certeza que eu não morria, né? Porque aí ele ia bater com esses três monstros, eu tinha 1800 bloqueando, ele não me matava. Como eu dei efeito, aí ele deu enchain ali pra estourar o Engraver, destruiu, negou o Desirai com o campo, e aí ele tentou me matar. Como eu tinha o Mashike Cannon, eu acabei sobrevivendo, porque eu consegui aí, né, bloquear um dos ataques com o monstro dele. Então, acabou ficando assim. E aí, no meu turno, eu comprei uma Storm que me fez ganhar o jogo, né? Porque eu dei Lightning Storm, tirei as duas cartas da Spell Trap Zone dele, e aqui eu só dei efeito do Engraver, e aí a gente faz aqui o Typhon, dá o efeito do Typhon e volta pra mão o bicho que tá atrapalhando o nosso ataque aqui, e Battle Phase a gente bate por cima daquele Light Dragon e ganha o jogo. E aí, é um jogo bem apertado aí, né? E para o Game 2 aqui, ele começou novamente. Eu abri com duas Ashes, dei Ash nessa Bonfire sem pensar duas vezes de novo. E tomamos o combinho aqui, então, né? Ele foi jogando, fez aí o Sword, o Ice, o Node, fez dois Exceeds. Percebam que ele preferiu ir pro Star Liege para poder passar o efeito do Duo Drive. Aí ele adicionou uma plugin, adicionou a Trap, né? E aí ele fez a jogadinha aqui para fazer mais um Exceed e ele escolheu o Dweller como interação. Ele até deu o efeito aqui do Dweller para embaralhar duas cartas do cemitério e comprar mais uma, mas ele passou com um board aqui bem interessante, né? Porque ele tem aqui então o Duo Drive cheio de matéria, ele tem o Abyss Dweller e ele tem o Negate do campo. Então, perdão, gente. Aqui, além disso, né, ele tem a interação da Trap que ele buscou e mais uma Impermanence. A mão dele é um Magna, então ele tá muito bem no jogo. Aqui eu comprei o Nibiru, né, pra mostrar que a vida não é fácil. E aí ele deu o efeito do Dweller no comecinho do turno, que atrapalha muito as nossas possibilidades de jogada. Eu dei o efeito da Trust, essa Trust buscou a Lightning Storm pra limpar a backroll dele, porque senão a gente não conseguiria de jeito nenhum jogar esse jogo. Ele deu em resposta a Trap pra taxar de volta uma matéria no Dweller, caso alguma coisa desse errado. E aí eu dei a Tract aqui, pensei bastante, e no fim das contas adicionei a Lágrima e descartei esse Santa Claus. Então realmente aí a jogadinha de Natal não estava colando. Bom, Normal Summon da Lágrima jogou aí o Engraver pro cemitério pro próximo turno. E aqui a gente tem o Link 1, o qual eu não dei efeito, porque senão eu poderia tomar uma Ashe nele e perder o jogo, né? E aí eu já fiz aqui direto o Typhon, que por sua vez dá efeito, detacha uma matéria, o que é bem relevante, né? Joga esse Dual Drive fora, e aí no nosso cemitério a gente tem a Lágrima com Hacking, que vai ser interação no turno do oponente por causa da Trap, né? Então, bem interessante aí. Aí aqui eu fui pra Battle, bati nesse Dweller, sobrou só esse Star Liege velho aqui, e aí, infelizmente, na End Phase, ele deu o efeito do Magnamútil que matou a interação da minha Lágrima. Entretanto, a gente ainda tem o followzinho do Engraver, né? Então, tá bem forte aqui. Ele deu o efeito desse Magna, eu pensei um pouquinho e concluí que eu devia dar Ashe nesse Magna pra eventualmente não ser grindado, porque se ele desse um Drizurm no meu Engraver, eu ia ficar de fato sem follow. Então eu concluí que eu tinha que dar Ashe aqui, e aí ele só comprou uma carta e deu o Surrender aqui, porque o draw dele foi uma Veiler, e a gente já tinha esse Engraver aqui de follow. Então, é isso, mais uma vez aqui o Fiendsmith mostrando ser extremamente forte. Era pra ser um videozinho aí que a gente faz jogadinha de Natal, mas infelizmente não tivemos como fazer isso muito detalhadamente, então vai ficar aí por isso mesmo, com esse Santa Claus mostrando que às vezes ele funciona, às vezes ele não funciona, mas o deck sendo Go in Second parece bem divertido. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdinho aí, muito obrigado a todos que assistiram e até uma próxima.